Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 20 de julho de 2024. Apresentação minha, Matheus Mitterer, na produção e gravação Paulo Barbosa e supervisão geral do Mauro Roberto Valmórbida. Liberdade de Expressão, que é de uma produção do jornalismo da Rádio Líder. E no programa de hoje, gente, eu recebo o escritório Alencar Martinazzo Advogados, Dr. Marco Antônio à minha direita, e também ao lado dele o Dr. Bruno Martinazzo, que vão falar muito sobre direito na tarde de hoje. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo também no nosso Facebook, tirar algumas dúvidas e, caso haja algumas dúvidas também, posteriormente poder procurá-los para tirar, sanar estas dúvidas. Primeiramente, doutor Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, Você sempre muito solícito com o jornalismo da Rádio Líder, por conta do seu envolvimento com alguns casos de grande repercussão aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde a todos, principalmente a você, Matheus, e a todos os ouvintes da Rádio Líder. É um prazer estar hoje aqui no Liberdade de Expressão. E estamos aí sempre à disposição. E deixando claro, hoje nós estamos aqui para um bate-papo informativo e eventuais dúvidas que alguém possa ter, procure o seu advogado de confiança sempre. Doutor Bruno, obrigado também pela sua presença. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Líder. Quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, por estarmos aqui, poder esclarecer algumas dúvidas. Todas elas de cunho obviamente informativo, questões técnicas que possam ser abordadas aqui e quaisquer esclarecimentos estamos à disposição de todos e mais uma vez muito obrigado. Primeiramente, doutores, a história, como é que surgiu o escritório, como é que partiu essa união de vocês dois para ter esse escritório hoje de sucesso aqui na região de Joaçaba? Pois então, Matheus, tanto eu quanto o Dr. Marco, advogados, nós conhecemos no ano de 2015. Em 2015 já iniciou uma grande parceria profissional, uma parceria onde o Dr. Marco, um criminalista talvez um dos advogados mais aguerridos que eu conheço nesse país, um exímio conhecedor da área criminal com potencial incrível, eu mais voltado para a área empresarial, com uma advocacia mais voltada para uma área trabalhista, previdenciária, civil, contratual. Na ocasião, tínhamos muitas demandas dentro do nosso escritório na área criminal. A área criminal, ela exige e necessita de profissionais com uma qualificação técnica um tanto quanto aguerrida, e quando eu digo aguerrida num critério mais técnico, agressivo dentro dos processos. Não via outro parceiro para conduzir os nossos casos dentro do nosso escritório que não fosse o escritório do Dr. Marco Alencar. Na ocasião, o Dr. Marco Alencar, no início dessa parceria, começou a nos remeter demandas das áreas empresariais das empresas que ele representava. Ali casou uma grande parceria. Chegou um determinado momento da nossa parceria que tivemos que contratar um profissional para gerir as nossas demandas nas questões financeiras, onde era feito a divisão dos honorários, conforme o contrato que eu e ele tínhamos no sentido de conduzir os processos. Chegou um determinado momento dessa parceria que a coisa ganhou tanto corpo e tanto volume que nós não tínhamos mais como diferenciar o cliente de onde vinha, quem indicava e como que funcionava essa parceria. Chegou um determinado momento, aproximadamente uns 6 meses de conversa, talvez, decidimos então unir as forças, Na ocasião éramos 6 profissionais no meu escritório, salvo engano do Dr. Marco eram 4, depois ele pode confirmar com mais certeza. Contratamos mais 2 pessoas, inclusive para essa primeira reunião. Iniciamos lá nessa ocasião em 12 profissionais, isso há 2 anos e meio atrás, dia 1º de fevereiro de 2022. Passados aí 2 anos e meio, tivemos foi uma grande alavanca, profissional para nós. Hoje, em resumo para vocês, estamos em 45 profissionais, hoje propriamente 43, mas temos mais 2 profissionais aí para iniciar nos próximos dias. Dentro desses 45 profissionais, nós temos 32 advogados, são 8 colaboradores da parte operacional. Quando eu digo operacional, são funcionários do financeiro,
recepcionista e mais pessoas que fazem atividades externas de outros negócios paralelos que nós temos dentro do ramo imobiliário. E mais 5 auxiliares jurídicos, né? Entre bacharéis e estagiários que a gente tem dentro do nosso escritório. Nosso escritório hoje é formado todo por núcleos, né? São núcleos com advogados especialistas nas áreas. É um escritório multidisciplinar, ou seja, nós atendemos todos os ramos do direito. O empresário que contrata a Alencar e Martinazzo, ele tem todo o leque de serviço, todo o leque de atividades e de demandas que ele necessita dentro da empresa dele, nós temos dentro do nosso escritório. E todos esses núcleos conduzidos por especialistas, né? Um exemplo, a área família, nós temos profissionais que só tratam de área de direito de família. A área trabalhista, profissionais que só tratam dentro da área do direito trabalhista. Então, dessa forma, nós conseguimos ter uma advocacia de excelência, sempre em busca aí dos melhores resultados. Doutor, fica à vontade, hein? Para dar a sua versão dos fatos. Brincadeira. A única coisa que o Bruno acabou não comentando é que quando decidimos a montar esse novo formato de escritório, nós tínhamos uma sala de reuniões minha e dele, que na verdade era na escadaria do prédio, porque não dava mais para se conversar assuntos, às vezes de interesse dos dois escritórios, ou no meu escritório ou no escritório dele. Então a gente ficava na escadaria intermediária ali na área comum do prédio, discutindo assuntos de importância para o crescimento. Quando nós juntamos os escritórios, tínhamos uma ideia, um sonho, e hoje nós estamos vendo que estamos no caminho certo. Hoje, além desse número que nós temos de profissionais internos, nós temos uma gama de pessoas que nos prestam serviços no núcleo nosso de investigação defensiva, que nós criamos para fins de tratamento dos processos criminais e outros que têm correlação com algum crime, seja um processo civil indenizatório, seja uma ação de anulação de um contrato e que tenha um crime ao fundo. E nisso nós criamos um núcleo de investigação defensiva que hoje conta com um engenheiro que trata de mídias digitais, de crimes cibernéticos e de provas digitais, 3 psicólogos, esses psicólogos de São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú, 2 psiquiatras, nós temos peritos médicos legistas de Porto Alegre, Floripa e São Roque que nos prestam serviços, 4 peritos criminalísticos, 2 de Curitiba, São Paulo, São José. Nós temos 2 peritos especializados em mineração para os crimes aí de usurpação do patrimônio da União, que são engenheiros de Minas, que trabalham com a gente, e nós temos técnicos em balísticas, né, em balística de Porto Alegre e São Paulo. Além disso, nós temos uma gama de contatos aí com agrimensores, engenheiro civil, engenheiro mecânico, peritos grafotécnicos que nos atendem para toda e qualquer demanda, não só a criminal, mas o núcleo foi criado pensando na área criminal, mas hoje a gente tem abordado a investigação defensiva junto, né, dos outros processos que tenham qualquer crime que tenha como pano de fundo daquela demanda empresarial, civil ou trabalhista. Importante, você citou investigação defensiva. Do que se trata para o nosso ouvinte entender? Por que de ter toda essa gama de profissionais ao redor do escritório? A Ordem dos Advogados conseguiu regularizar uma situação de que já era comum a todo advogado. Todo advogado sempre investigou ou levantou dados para fazer a defesa dos seus clientes. E desde o ano de 2018, a OAB Federal baixou uma portaria, o provimento, melhor dizendo, 188 de 2018, que estabeleceu o poder ao advogado de instaurar procedimentos administrativos de investigação defensiva. Isso nos serve para que a gente possa produzir de forma legal provas para os processos, seja ele processo criminal, seja ele processo civil, que a gente vá fazer através de um processo criminal. Então, esse provimento é exclusivo para a produção de provas de âmbito criminal, mas nosso escritório atua muito usando esse procedimento para demonstrar elementos em processos de outras áreas. Até porque há crime em qualquer processo, quando se fala de um processo civil, teve um dolo, alguma coisa do tipo. Pode ter tido um crime também?
Nem todos, Matheus, né? Não é uma regra geral isso, mas o nosso escritório, ele costuma utilizar o procedimento, né, investigatório da investigação defensiva, provimento 188/2018 da OAB, no sentido de criar um arcabouço de provas muito mais consistente, considerando, por exemplo, que a área trabalhista, a área civil, ela nos traz algumas limitações da quantidade de testemunhas que podem ser ouvidas, né, da produção de prova no momento oportuno. E às vezes um processo trabalhista, por exemplo, ele não nos permite, dentro daquele cronograma, criar aquele material. Agora, se nós temos uma questão criminal envolvida nesse processo, a gente vai lá, trabalha dentro da investigação defensiva, que nos abre um leque muito maior de oportunidades, de possibilidades. A partir do momento que aquele processo está concluído, que essa investigação está concluída, nós fazemos a transmissão dele para dentro do processo, seja do civil, seja do trabalhista, seja de outra área de necessidade dentro do nosso escritório. E isso que nos dá uma consistência muito grande para trabalhar e para trabalhar umas demandas com muito mais esclarecimentos, principalmente para fins de esclarecimento ao judiciário. Só apenas me permite a título de esclarecimento, só para exemplificar, para que o ouvinte possa entender, vamos dizer uma demanda de dano moral por uma difamação. Alguém difamou alguém. Esse processo civil sozinho anda, não precisa do criminal, de uma queixa-crime, numa ação penal pública, uma ação penal privada, melhor dizendo, para desenvolver a ação indenizatória. Mas aí você desenvolve na área criminal a ação penal privada para formar a convicção de provas e tudo mais que você vai usar na demanda civil. Do mesmo jeito, alguém entra com uma demanda trabalhista contra uma empresa e o empregador quer mostrar que aquela pessoa pode ter cometido algum delito durante a jornada de trabalho. Aí você usa da área criminal para você poder fazer esse arcabouço probatório que às vezes na esfera trabalhista você não vai conseguir produzir. E aí você consegue levar isso ao judiciário para análise do caso. E a investigação defensiva por si só, num exemplo prático, instaura-se, nós tivemos uma situação recente de um caso que foi instaurado uma investigação, um inquérito para averiguar um possível crime de estupro, né? Crime sexual de estupro. A polícia instaurou para avaliar e averiguar todas essas possíveis provas, onde ouviu pessoas, foi realizado depoimento especial com a criança para analisar se existia ou não o crime. Paralelo a isso, o nosso escritório já instaurou um procedimento de investigação defensiva, onde na mesma ocasião, paralelo à investigação da polícia, claro que existe todo um regramento para isso, existem umas condições determinadas. São provas, né? Exatamente. Dentro do provimento da OAB, onde você tem que oficiar a OAB, oficiar o Ministério Público, né, informá-los que existe naquele dia, naquele horário, uma oitiva de uma testemunha para todos os efeitos. E aí nós, paralelo a essa investigação da polícia, instauramos o nosso. Chegou num determinado momento, quando a polícia apresentou o relatório para o Ministério Público, nós pegamos o nosso relatório e apresentamos para o Ministério Público. Ou seja, quando o Ministério Público recebeu o relatório final quando o Ministério Público recebeu o relatório final da polícia, nós já estávamos com o nosso relatório também, com a nossa investigação, com 23 testemunhas, salvo engano, ouvidas naquela ocasião, laudo de psicóloga, todo analisando o perfil do suposto acusado e já havia o contraponto lá para o Ministério Público fazer análise do prosseguimento da ação penal ou não. Ou seja, no final acabou sendo arquivado esse inquérito policial. Então chegou no promotor, na promotora, os dois processos. Exato. E aí ela na contrapôs... convicção, quando conseguiu olhar os dois elementos, os dois lados, aquela promotora de justiça entendeu que não havia justa causa para um processo criminal e arquivou o procedimento criminal instaurado pela delegacia de polícia. Ou seja, limpou, tá tudo certo. Acabou. Resolveu o problema antes do processo judicial. Antes da ação penal que a gente chama, né? Que é o momento que o Ministério Público analisa, você vai denunciar, você vai representar, né? Popularmente falando, o acusado. Entendi. Vocês trabalham muito também, né, na questão do tribunal do júri. Como é que está isso, doutor? Expectativa para alguns grandes, inclusive, né? Sim, nós temos alguns casos que estão para acontecer, o tribunal do júri aqui na nossa região. Nesta semana nós conversamos, inclusive, sobre o caso da Cláudia. O caso da Cláudia deve ser julgado em 2025. O Tribunal do Júri deve acontecer, porque eu não acredito que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal devam demorar muito tempo para resolver a questão que está sendo debatida naqueles tribunais. Então, eu acredito que deva voltar... O que está sendo debatido, o habeas corpus?
está sendo debatido as questões de qualificadoras e da existência efetiva do crime. Ah, legal. Né? Então nós temos com algumas situações sendo debatidas técnicas, tão somente questões técnicas que não diz respeito ao fato em si, e nós estamos aguardando aí para o ano que vem. Nós ali temos nosso núcleo, que é comandado por mim, de Tribunal do Júri, hoje com a equipe formada com 9 profissionais na área criminal, eu que encabeço a questão do Tribunal do Júri. E nós temos já previsto para esse ano 7 plenários, todos acontecendo de outubro a dezembro. Vai ser uma loucura o final do ano, ao que tudo indica. Né? Então... um plenário do júri, ele não é tão somente o ato, né, de sustentação, de argumentação e debates no dia. Existe toda uma preparação. Existem tribunais do júri que o nosso escritório, o Dr. Marco depois pode falar com mais propriedade em relação a isso, porque ele que é o nosso orador principal, o nosso gestor, o nosso diretor da área criminal, exige às vezes um trabalho de estudo de quase uma semana, quem sabe até mais em alguns casos, né? Onde o nosso núcleo criminal voltado para o tribunal do júri congela os trabalhos. Claro que existe outra equipe de apoio que conduz absolutamente todos os outros casos, mas que foca única e exclusivamente em todos os detalhes. Hoje existe um trabalho de infografia que é realizado em todos os casos, que é um material extremamente minucioso no sentido de demonstrar aos jurados tudo o que aconteceu efetivamente, né? Dentro da narrativa legal do processo, dentro da narrativa que efetivamente ocorreu naquele caso. Então existe uma preparação muito grande, né? Então por isso que a nossa, não uma preocupação, porque já tem um cronograma, já está estabelecido para que isso aconteça sem prejudicar o andamento dos trabalhos. Mas o Dr. Marco vai esclarecer um pouquinho mais, inclusive nesse sentido da complexidade que é. São 7 júris aí até final do ano. Esses 7 júris aí demandam aí praticamente, né, vários dias aí dentro das nossas atividades para que eles sejam realizados dentro da nossa eficiência, né, profissional aí. Ou seja, são 7 semanas de trabalho no mínimo. Na verdade, às vezes vai ser mais tumultuado. Eu vou ter que transformar, às vezes, algumas semanas reais e condensá-las, outras 3 talvez nelas. Porque nós temos, por exemplo, na semana de 10 ali de novembro, nós temos 2 júris pesados marcados nessa mesma semana. Um caso em Braço do Norte, um caso de repercussão nacional, em que uma sogra teria matado a nora, uma coisa nesse sentido. E nós temos uma outra demanda já aqui em Xanxerê, salvo engano, Xanxerê ou Xaxim ali, em que teve um duplo homicídio, em que uma das acusações é que o primeiro homicídio teria sido por engano, pensando que era a vítima do segundo. Então, quer dizer, morreu supostamente alguém de forma aleatória e quando se viram que mataram a pessoa errada e supostamente teriam ido matar a correta no dia seguinte. Mas bem pesado, bem complexo e tudo isso numa mesma semana. São júris aí que a expectativa é de 2 dias para cada um. 2 dias de plenário. Só que a preparação de um tribunal do júri, ela começa muito mais cedo. Nós temos, por exemplo, um dispositivo legal que fala do artigo 422, que é o momento, o 422 do Código de Processo Penal, que é o momento em que a gente pede as provas que a gente quer levar para o processo do júri, lá no dia do júri. E esse momento, às vezes, temos perícias que precisam vir, que faltaram anteriormente, algumas provas que foram comunicadas, que foram extraídas e não vieram aos autos. Você tem que preparar o processo para julgar. E essa preparação do processo, ela é muito extensa e cansativa. Então, ontem nós fizemos... Também não pode ter erro, né? Não, porque você depois lá na frente não adianta falar não foi juntado. Não foi juntado, o direito não socorre os que dormem, né? Então, aquele que dormiu no ponto e não juntou, perdeu a oportunidade. Muito bem. Falando dessa questão, a investigação defensiva, vocês também levam principalmente para isso aí, né, doutor? Sim, hoje a investigação defensiva nos ajuda muito, nos auxilia muito. E uma outra questão que tem nos auxiliado é o uso correto dos casos que nos permitem usar da imprensa. Então, tem casos que... O pessoal fala, nossa, o advogado quer aparecer. Não é que eu quero aparecer quando eu vou à imprensa e falo dos casos. Eu vou falar dos casos porque os casos precisam ser de conhecimento da população, porque é a população que vai julgar o caso. Não é o Ministério Público, não é o advogado e nem é o juiz.
é a população. Se a população só fica escutando um lado da história na imprensa, ela, quando vai julgar, fica muito mais fácil dela colocar o carimbinho da condenação, Bater fechar o martelo, a porta né? da cadeia. Só que às vezes tem ali elementos que devem ser demonstrados que a história não é bem aquela. Eu sempre falo, todo caso tem um outro lado. Até tem um perfil na internet que eu criei para mostrar casos emblemáticos de narrativas policiais ou narrativas judiciais complexas, que é o outro lado da moeda. Tem sempre o outro lado da história. E a imprensa, para nós, é um canal de comunicação importantíssimo, porque muitas vezes você vai para a mídia esclarecer algum ponto, né? E daquela reportagem aparece pessoas que vão lá no escritório e dizem, não, peraí, não é daquela forma lá que está sendo dito na imprensa, pelo Ministério Público, pela polícia. Né? Eu conheço o caso e aconteceu isso, isso e isso. Então, quantas vezes nos veio oportunidades de esclarecer situações, seja testemunhalmente, seja através da dinâmica ou de uma outra avaliação, seja pericial, através de pessoas que viram a ocorrência na mídia, na imprensa e que vêm para nós esclarecendo esses pontos. A gente estava falando do Tribunal do Júri e algumas questões, né, de provas. Tem um caso, você falou muito da mídia, né, doutor? Você também, né, doutor Bruno? Que a mídia muitas vezes ajuda a esclarecer algumas situações, a mídia traz um outro lado da história, como o senhor mesmo disse. O caso da Cláudia, que foi, eu acho que nos últimos anos, o caso mais emblemático de crime em nossa região. Todo mundo deve saber da questão do homem do freezer, né? Do marido dela que acabou sendo encontrado dentro do freezer. Doutor, mas como é que está esse caso? Como é que está essa questão de testemunhas, de provas para você? Claro que você não pode falar tudo, né? Porque senão... Mas como é que está essa situação? Com relação ao processo, eu já te disse que nós estamos discutindo tecnicamente nos tribunais superiores. Mas quando aconteceu o fato que eu fui procurado pela Cláudia numa sexta-feira para acompanhá-la num IML para um exame de corpo de delito em que ela tinha algumas lesões pelo corpo. E essas lesões eram nítidas de que eram lesões por agressão. Só que ela tinha uma narrativa de que essas lesões eram por acidentes, de trombar em galhos, tocos, essas coisas, porque estava naquele período de busca do paradeiro do marido dela. E só que tinham lesões, por exemplo, clássicas de agarrão, de dedos no braço dela. E isso, quando ela vem no dia seguinte, no sábado, e me posiciona o que realmente tinha acontecido, eu tive instantes de segundos ali para decidir o que fazer. E uma das coisas que eu decidi na hora, pensando muito em casos já acontecidos e famosos, eu falei, eu não posso deixar a Cláudia ser presa hoje, porque se ela for presa hoje, ela não vai ter a oportunidade de contar a história dela ao receptor que vai julgar, que é o povo, que é a população. Se eu deixar a Cláudia ser presa hoje, os únicos destinatários deste depoimento dela vão ser delegado, juiz e promotor, que não julgarão. Então eu precisava da mídia. Decidi por acionar a mídia, fui até Curitiba, levei a Cláudia para ser entrevistada e apresentei a Cláudia no dia seguinte aqui. Então eu fiz 500 quilômetros para ir a Curitiba, 500 quilômetros para voltar de Curitiba, em pouco mais de 36 horas, tão somente para ela apresentar a versão dela e eu poder apresentá-la à justiça. Ela não tinha nenhum interesse naquela ocasião de fuga. Só que isso, quando estoura na mídia o que estava acontecendo, o encontro do cadáver, no mesmo momento saiu a história dela. E aí, quando eu digo que a autoridade policial não quis saber do outro lado da versão, é porque a autoridade policial só queria saber como foi a morte. E eu queria mostrar o quanto ela estava sofrendo antes da morte, o quanto ela estava sendo violentada antes da morte. E inúmeras mulheres, inúmeras pessoas do sexo
feminino geral, assim, crianças, idosas, de um modo geral, e vários homens da região onde ela morava vieram conectar comigo para falar, o casal era estranho, porque na frente de todos ela parecia que tinha nenhum problema, mas a gente sabia que tinha problemas, essa mulher era vítima de violência. Aí eu comecei a receber contatos de mulheres dizendo que já tinham presenciado agressões. Já recebi contato de casais que falavam assim, eu já socorri a Cláudia em outras oportunidades. Comecei a receber esse número de situações e trouxe isso ao processo. Digo isso porque é importante, porque se a Cláudia está solta hoje, é porque consegui mostrar dentro do processo, principalmente aos tribunais, de que a Cláudia era tão vítima da situação que ela poderia estar em liberdade e que ela não traria risco a ninguém. A única pessoa que pode estar em risco, que poderia estar em risco a liberdade era ela própria. Por quê? Porque a própria família da vítima poderia querer se vingar, que é normal. Mas vejo hoje que não, que ela está tranquila, que ela está em paz, está trabalhando, está em Chapecó. Aqui ela não conseguiu desenvolver uma vida tranquila, porque todo mundo parava ela na rua para saber da história dela, para contar, e isso mexia com o psicológico dela. Então ela acabou indo para Chapecó. Outro caso que está ocorrendo na nossa região é a questão dos advogados. Também isso é uma questão que vocês também vão ter que trabalhar com muitas provas para defendê-los, né? Bom, ali nós temos uma questão que, diferente do caso do tribunal do júri, que quem julga é a população, nós temos um caso que quem vai julgar é o juiz. E nós temos uma dificuldade muito grande, por quê? Porque você não tem nenhuma prova do que foi conversado no parlatório entre advogado e cliente. Você não tem nenhuma prova destes advogados terem cumprido qualquer ação a mando desses clientes. Mas você tem suposições. E essas suposições, elas têm que ser ponderadas para ver se vão ser aplicadas em favor da acusação ou em favor da defesa. Porque nosso direito fala que a dúvida deve prevalecer em função do réu. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público provar a ocorrência de crimes. Então, se o advogado é integrante de uma organização criminosa, tem que demonstrar por A mais B que ele integra, que ele executa, que ele faz, que ele acontece dentro da organização. Agora, simplesmente vir que não é verossímil a alegação de que não participa, peraí, a prova é deles, não é nossa. Cabe a nós mostrar que eles não estão conseguindo provar. E isso eu acho que até o final do processo poderemos ter sucesso. Muito bem. Outras questões, né? O escritório não é apenas criminal, como o Dr. Bruno falou, mas também empresarial, vara família. Como é que funciona, doutor? Então, Matheus, hoje nós temos um núcleo especializado na área empresarial, né? Esse núcleo ele dá suporte hoje para as empresas em todas as ramificações. O que acontece? O direito empresarial hoje, talvez ele seja um dos mais abrangentes. Quando eu digo empresarial, representar empresas propriamente dito. A empresa ela tem demandas de todas as áreas, né? Mas hoje nós focamos muito na área trabalhista, área previdenciária e principalmente, que talvez hoje deveria ser um dos princípios básicos da gestão. A partir do momento que você vai para uma negociação, a partir do momento que você vai estabelecer qualquer contato onde vai ser firmado termos e condições para a realização de uma prestação de serviço ou da entrega de um produto, as questões contratuais, né? A gente até tem um discurso sempre dentro do escritório que a advocacia criminal propriamente, ela traz alguns riscos, algumas pressões. Agora, você advogar para o empresariado, onde o risco é perdimento de 10, 20, 30 milhões, a pressão e a responsabilidade que a gente tem na hora de uma negociação, onde a gente não pode deixar escapar absolutamente nada, e por isso que a partir do momento que a gente vai para fechar um negócio, nós envolvemos às vezes 3, 4 núcleos dentro do nosso escritório para trazer a certeza de que nós vamos entregar o melhor contrato para aquele caso, porque hoje nós temos um mal, né, que assola muito a sociedade em geral, de não querer gastar às vezes, vamos colocar R$2.000 num contrato.
É claro, varia muito cada nível de responsabilidade e o valor do negócio ali envolvido. Mas vamos colocar o básico, que seja R$2.000 fazer um contrato. Muitos empresários, não vamos fazer, às vezes vai até no Google, né, baixar. Aí aqueles R$2.000 acaba gerando lá 50, 100, 150 mil reais de prejuízo por não ter uma cláusula, que às vezes é aquela mais relevante, seja de uma garantia, seja de uma cláusula de rescisão, seja alguma questão dentro daquele caso, porque cada contrato, hoje a gente faz estudo de caso para realizar um contrato, né? Vai avaliar dentro da jurisprudência, vai avaliar dentro de uma compra e venda de veículo, por mais simples que ela seja, onde que dá o problema, né? Se for entre consumidores e fornecedor de serviço, seja apenas entre pessoas simples, né? No caso, pessoas do dia a dia, do cotidiano. Então, o grau de responsabilidade da advocacia empresarial, propriamente, ele nos traz um fardo, até eu brinco, dentro do escritório muito pesado. Porque o empresário, quando nos contrata, o resultado, obviamente, não depende de nós no sentido de rentabilidade dentro da empresa. Agora, nós precisamos, e eles querem a garantia de que aquele documento que está sendo regulamentado a relação entre as partes traga segurança, e se não trouxer segurança, depois a cobrança sobre nós é muito grande. Então, a gente trabalha hoje com esses núcleos todos envolvidos. Nós temos os núcleos especializados que avaliam de ponta a ponta um contrato, né? Se for um contrato de prestação de serviço, um exemplo de metalúrgica, nós metemos o nosso núcleo trabalhista, porque tem questões de responsabilidade entre trabalhadores também, né? Colocamos nosso núcleo de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que analisar, porque às vezes tem uma questão de propriedade ali, alguma questão da engenharia que não pode fugir de dentro do contrato. Então tem todo esse embasamento e todo esse controle hoje dentro do nosso escritório. Até porque você está lidando, sei lá, uma empresa que fabrica algumas peças, o direito intelectual não pode vazar dali, né? Exato. E aí tem que ter essa proteção. Nós temos uma empresa que a gente representa que desenvolve uma tecnologia de automação, que é algo que no Brasil é um dos pioneiros, né? Essa automação, ela é muito envolvida na área de programação. E é o que essa empresa hoje está fazendo, contratando pessoas de fora para desenvolver esse produto ali dentro. Então, quando a gente contrata essa pessoa, o que vai? Tem que o núcleo trabalhista, tem que o núcleo societário, tem que o núcleo de Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós temos um advogado, inclusive, que cuida de parte de propriedade intelectual, registro de marca, que até nesse caso ele tem que ir lá fazer um controle e um acompanhamento desse contrato também, né? Importante, porque imagina, você tem uma ideia que pode ser bilionária, como é alguns casos, como foi o Facebook, Instagram, Google e demais, e você contrata uma pessoa ermo aí, ela te leva essa tua ideia. Exato, as cláusulas tanto que você de pode perder. Confidencialidade, né? Isso nós temos que trabalhar, inclusive com multas milionárias. Claro, existem mecanismos de controle disso, né? Existem os códigos, existem os programadores, só que é aí que entra aquela história que eu e o Dr. Marco sempre falamos. Nós precisamos ter pessoas tão competentes, né, quanto a gente, com um grau de conhecimento, por isso que a gente busca no mercado hoje pessoas que sejam referências, porque analise a complexidade de um contrato desse. É uma empresa aqui da nossa região que está expandindo consideravelmente, onde todo esse projeto deles aí a nível Brasil, em curto prazo, estoura, e se não trouxer segurança, que agora contratamos funcionários, salvo engano, de Minas Gerais, veio um corpo de 3 pessoas de lá. Se não tiver uma cláusula, um trabalho muito bem desenvolvido contratualmente, a segurança e todo o projeto dessa empresa pode cair por terra, né? E esse modelo de advocacia que a gente hoje consegue executar, ela não é novidade em âmbito nacional. Mas na nossa região, ela é recente, até porque nós temos 2 anos e 5 meses, acho que não tem 2 anos e meio ainda. Mas nós temos um escritório que atua da mesma forma aqui na cidade também, que é o caso do Cielo Advogados, do Jonathan Cielo. Que começaram a desenvolver dessa forma também 3 anos atrás, comemorando aí o 3º ano agora recente. Então eu acho que essa modalidade de escritórios, ela vai modificar a região, ela vai acabar mudando a forma da população enxergar como contratar os seus advogados. Porque antigamente, quando eu vinha a morar em Joaçaba há 20 anos atrás, o que você tinha? Você tinha aquele dono do escritório que tinha 2 ou 3 advogados e que ali se fazia de tudo.
Hoje você tem condições de contratar dentro do mesmo escritório diversos especialistas. Então é essa a visão que nós temos de futuro e que nós estamos cada dia que passa melhorando mais. Porque, por exemplo, se eu não tiver um profissional especializado de uma área específica do direito ali e que eu precise, eu vou atrás do mercado. Hoje nós estamos com pessoas aqui contratadas no nosso escritório, Otacílio Costa, Guarapuava, do Rio Grande do Sul, aqui nós temos de Capinzal, Catanduvas, Três Itilhas. Nós não temos só de Joaçaba e Erval do Oeste. Nós temos um corpo de advogados que é toda a região. Importante também que se especializem, né? Vão buscar cursos, pós-graduações, mestrados, outras situações, né? Exato, Matheus. Hoje o nosso escritório, ele prima muito pela qualificação, né? Além dos cursos que a gente faz por vídeo, né? Os cursos, desculpa, me traga a palavra, os cursos online. Online, isso, à perdão. distância. Videoconferência isso, agora. É que agora, né, tá depois da pandemia, prática, depois da pandemia mudou muito. Além dos por videoconferência, que a nossa equipe diariamente, né? Nós temos todos os núcleos envolvidos nos cursos, nós participamos presencialmente. Por exemplo, agora no mês de agosto, nós temos 2 cursos em São Paulo, né, capital. Um voltado para execução, para cobrança, recuperação de crédito, onde o foco vai ser não deixar ninguém omitir e ocultar patrimônio, né? Então, esse curso é uma das referências hoje nacional no assunto. Temos um curso da primeira imersão do Tribunal do Júri Brasil, que vai ocorrer em São Paulo também. O Dr. Marco é palestrante, depois ele pode falar um pouquinho sobre isso. Mas nós focamos e frequentamos, principalmente eu e o Dr. Marco, todas as matérias, todas as áreas, né? Nós participamos de todos os cursos, 2, 3 por mês. Infelizmente acabamos ficando longe das famílias, né? Porque tem essa necessidade, mas a qualificação, a evolução do escritório, ela fica atrelada a algumas condições. É a evolução técnica, a qualificação técnica dos profissionais, e essa qualificação técnica, considerando o cenário atual, ela tem que vir acompanhada também da tecnologia, né? Nosso escritório também ele investe muito em tecnologia, seja pelo próprio equipamento que a gente tenha, seja através de sistemas, né? Hoje tem a inteligência artificial, nós somos reticentes em trabalhar com a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, ela te entrega o material, ok, mas alguém vai ter que sustentar isso aí lá depois. E como é que vai ser essa sustentação? E a sustentação dela já é de casos antigos, né, da inteligência artificial. Nada que está na internet hoje não foi feito pela mão humana, né? Exato. Não cria tese nova. Não cria tese nova, é verdade. Então tanto é que nós tivemos um caso, uma particularidade dentro do escritório, onde uma empresa que nós tínhamos como referência, nós éramos o departamento jurídico deles, num determinado momento achou um outro escritório com valor menor, né? Aí o que aconteceu? Aquele outro escritório começou a copiar as nossas teses, as nossas defesas. Aí o que aconteceu? A diretora lá dessa empresa, do departamento de RH, num determinado momento nos chamou, diz ela, doutor, o processo foi até essa etapa. A partir de agora, eu vi que o novo jurídico não está conseguindo evoluir, porque, obviamente, chegou numa audiência de instrução, chegou numa questão de um laudo pericial importantíssimo para aquele processo, eles não sabiam mais conduzir, porque copiaram nossa tese, mas não sabiam a articulação, porque não é simplesmente colocar no papel, você tem que ter todo um trabalho por trás para embasar aquilo que você está alegando, seja por testemunha, seja por laudo, né? O que aconteceu? Voltou para nós o processo. Aí a gente foi olhar, até tinha algumas questões, alguns ajustezinhos na peça que nós tinha passado despercebido na nossa, até aquela empresa, aquele escritório tinha copiado a nossa peça, né? Aí fomos lá, graças a Deus conseguimos recontornar a situação, ainda deu tempo e conseguimos reverter o resultado. Mas são situações, né, que a gente fala dentro da tecnologia, inteligência artificial, excelente, é um mecanismo importante, ele pode agregar em algumas situações, mas evitem, porque a inteligência artificial não vai lá sustentar oralmente depois. Ela não vai para uma audiência de instrução argumentar, fazer as perguntas pertinentes para aquele caso. Pensou o cara no júri popular lá com a voz do Mickey, né? Pô, e aí ele... aí não tem jeito. Exatamente. E coisas desse tipo se tornam situações engraçadas, né? Esse caso, por exemplo, que o Bruno comentou, tinha um erro material. Por exemplo, tinha que escrever o número 188 e ficou 1888. Que é um erro por causa da digitação ali na hora. Foi copiado. Então você vê que não basta, né? Não basta. Às vezes eu falo, é melhor ligar. Marco, me empresta uma peça. Eu preciso fazer, eu não sei.
Tá lá, eu dou, eu não tenho problema, não tenho essa vaidade. Mas não pegue sem conhecer a matéria, porque depois você vai passar vergonha. Mas é o que acontece muito com a gente, né? Imprensa. Muitas vezes vem notícias e tal. Aqui na Líder a gente sempre preza pela fonte. Veio uma informação de vocês, do escritório de vocês, né? Vem um texto. Eu vou colocar lá. Fonte, escritório, Alencar Martinazzo, advogados, ou assessoria de imprensa, escritório e tal. Muita gente não coloca, como se fosse deles. E daí vão lá e pegam a matéria, ou pegam a matéria aqui e não dão a fonte, e assim vai, né? Sim. E simplesmente isso. Aí chama-se fonte, né? Exatamente. E a gente tem que respeitar o colega de profissão, né? Mas só voltando ali à tua pergunta da questão dos cursos, Matheus, hoje o escritório, sim, investe muito nisso, muito mesmo. Estamos indo a São Paulo agora na próxima semana de novo, né? Trabalhamos muito, buscamos inovações no mercado, porque, claro, toda a base do nosso escritório são as pessoas que tem lá, né? Elas têm que estar tecnicamente muito bem qualificadas. Isso, graças a Deus, nós temos um corpo jurídico que eu posso dizer completo, né? Trabalhamos muito, nos reunimos muito, discutimos muitos os casos. Tendo essa base de gestores, nós precisamos ter mais 3 pilares que eu julgo importante para o negócio, que é a disciplina, né? Tem que ter critérios, tem que ter bases. Quando eu digo disciplina, desde a questão, a gente fala dentro do escritório, até a questão do horário. O advogado, obrigatoriamente, ele tem que ter uma rigorosidade no horário. Se você chegar 1 minuto numa audiência trabalhista fora do horário, revelia, acabou, perdeu o processo, né? Aí nós temos outro pilar que a gente julga indispensável, o acompanhar a tecnologia. A tecnologia, ela nos favorece muito também. Nós temos sistemas hoje de gestão dentro do escritório que fazem toda a controladoria lá dentro. Nós temos sistema financeiro, sistema de controle, não é um controle comercial, mas é um sistema das demandas que entram, né? Nós temos toda essa organização interna também. Então, tudo isso é um conjunto e que faz com que a gente busque sempre o melhor resultado aí para o nosso cliente. Primeiramente, vocês atuam também em Erval do Oeste. Como é que vocês viram esse novo fórum, né? Nova comarca agora, novo prédio. E a expectativa, principalmente, é da criação de uma nova vara, né? Para agilizar alguns processos, porque tem muito processo represado aqui, né? Bom, com relação ao novo fórum, é evidente que traz uma importância muito grande para Erval do Oeste, uma visibilidade para a comarca. E a ideia de se ter uma nova vara, ao meu ver, precisaria sim separar o que é criminal do que é cível e outras questões que aí você vai agregando a competência de cada juiz que eventualmente venha a existir aqui. Eu digo criminal porque nós temos muitas demandas criminais aqui em Erval do Oeste, mas também nós temos demandas de juizado especial, ações indenizatórias, etc., também em volume muito grande. Então são duas ramificações aí do direito que tem muita demanda aqui em Erval do Oeste. E isso acaba atrapalhando a devolutiva do Poder Judiciário ao cidadão ervalense ou aqui de Erval Velho, né, que fazem parte dessa comarca. Hoje nós enfrentamos um problema muito sério no sentido de travamento dos processos, né? Rotaciona demais os juízes aqui. Claro que aqui é a vara inicial, né? É uma vara inicial, uma comarca única, né, com um grande volume de processos, talvez onde sejam os processos, não digo os mais difíceis, mas do ponto de vista estrutural são os mais complexos, né? Muito criminal, muito família. Então isso daí acaba nos trazendo hoje consequências muito gravosas dentro do nosso negócio como escritório da advocacia, porque não é fácil você explicar para um cliente que está requisitando, por exemplo, uma pensão alimentícia, que está há 3 meses, 4 meses lá, aguardando um despacho de deferimento daquilo, sendo que é algo indispensável para a subsistência da pessoa, né? Só que não temos mecanismos, às vezes, né, para ter mais efetividade. E aí você conversa, aí o cliente diz, é impossível que não tenha uma forma de resolver. Só que, gente, você liga, você bate, daí, estamos sem juiz na comarca, agora chegou um juiz, agora pensa 3 meses, 2 meses, às vezes, nesse período, a sobrecarga que esse magistrado vem no volume de trabalho que tem de tudo isso daí represado. Então isso daí hoje dentro da advocacia talvez seja um dos maiores problemas, você conseguir traduzir isso para o cliente para que ele entenda que
a parte técnica, a parte formal, o protocolo, a apresentação para o juiz está lá, mas que demanda do encaminhamento, procedimento dele e que a sobrecarga dele, né? E realmente, Gervaldo Oeste, existe uma grande sobrecarga e isso daí vem... São 14 mil processos represados. Exato, e eu digo para você, eu estou aí no ramo há 13 anos, se for considerar até quase 20 anos aí dentro do direito, e Gervaldo Oeste sempre foi esse problema. Acreditamos muito que agora, com essa nova formatação operacional, estruturação aí desse novo fórum, talvez traga resultados de efetividade a curto tempo de uma forma mais imediata aí nos próximos meses, né? Outra questão que a gente estava falando, né, até fora do ar, em off, foi essa nova regulamentação do STF em relação ao porte da cannabis sativa maconha. Não é mais crime, né, o porte, foi descriminalizado, mas é um ato administrativo. Continua sendo proibido, mas a pessoa não é mais processada criminalmente, sim, administrativamente. Como é que vocês viram isso? Essa questão, as 40 gramas, que eu acho que é bastante, para o cara que está com 40 gramas, é bastante, né? Mas a problemática é outra. O que nós temos hoje? Nós temos um foco, né, para bater na droga em qualquer momento, seja do 1 grama, seja com uma tonelada de cocaína, de maconha, de qualquer coisa desse sentido. Como nós estamos tratando de uma política de repressão à droga, não está buscando de todo custo condenar as pessoas que estão com a posse de drogas. Por quê? Isso já vem desde o ano de 2006, quando a lei que está em vigor tirou lá atrás da questão da criminalização do porte de drogas. Passou a ter o artigo 28 da Lei de Drogas, que dizia que as penas eram advertência, inserção em programas educativos, etc. São penas... Reabilitação. São penas que não são corporais, como no direito existe o direito penal, que são as penas de cadeia. E isso vem trazendo das autoridades como um todo, há muito tempo, uma banalização do que vem a ser tráfico. Em que pese lá esteja escrito que tráfico é vender, comercializar, trazer consigo drogas para uso para entregar a terceiros, etc. Tem 18 tipos verbais no crime de tráfico de drogas. Qualquer pessoa que era abordada com 30 gramas de maconha, sem uma prova de que ela estava vendendo, ele já era inserido como traficante por estar trazendo consigo porque falavam que era muita droga. O STF está tendo que agir porque tem muita gente que nunca vendeu 1 grama de droga e sempre foi usuário que está presa, cumprindo pena por tráfico de drogas. E é essas injustiças que o Poder Judiciário está tendo que sanar agora. Por quê? Porque em primeira instância e nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça, está sendo banalizado a condenação por tráfico. Infelizmente é isso que acontece. E agora estão tentando achar mecanismos de interpretação do que está na lei para tentar mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que está com droga está traficando. Às vezes nós temos que ter políticas de saúde pública muito mais focada em tratar o usuário para fazer com que ele pare de usar, porque é prejudicial à saúde, do que você puni-lo com tráfico de drogas. Eu brinco que quando saiu essa lei, eu era a favor que aquela pessoa que foi abordada, estava traficando, que ele fosse condenado rápido, então, por tráfico de drogas com um privilégio. Porque se ele efetivamente fosse traficante, na semana seguinte ele ia estar traficando de novo. Aí ia ser condenado com os rigores da lei. Só que isso daí é modo de dizer, né? Porque na hora que você vai ver, no grosso modo, você está prendendo todo mundo e tacando penas altas para pessoas que não são traficantes. Infelizmente, isso é política de saúde pública, política de repressão criminal, e que hoje estão utilizando das autoridades policiais e do Ministério Público e dos magistrados, infelizmente, uma política de condenação em massa. Outra questão é essa proposta de lei, né, que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, está na mão agora do governador para
a sanção do mesmo em relação à parte administrativa, né? A gente questiona por que a lei federal é uma lei no Estado, a lei estadual sobrepõe a do federal, não sobrepõe. Como é que funciona isso e o que quer dizer essa lei do Estado de Santa Catarina referente a essa resposta, como eles estão dizendo, essa resposta ao STF? Bom, eu não li o projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado, então eu não tenho como dizer com profundidade. Mas o que eu enxergo disso é que, como foi interpretado pelo STF, que certa quantidade de maconha não se configura crime e sim se configura um ilícito administrativo, o nosso legislador estadual entendeu, opa, peraí, se é ilícito administrativo, nós podemos punir com multa. Nós não estamos punindo com cadeia. Nós vamos punir com uma infração administrativa e vamos aumentar a arrecadação do Estado. Vão arrecadar de quem? Do usuário. E é isso que eles estão buscando. É essa a ideia básica. Não conheço do que está sendo, mas a ideia principal é essa. E vai ter longos debates sobre isso. Muito bem, gente, nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês. Doutor Marco, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios e deixar suas considerações finais. Bom, eu gostaria de fazer um comentário e que eu acho que nada acontece por acaso, né? Se hoje eu tenho condições de estar numa situação em que eu tenho um time de profissionais que eu nunca imaginei a longo prazo que eu pudesse chegar, é porque lá atrás eu tive uma família que me incentivou a estudar e que não ficar pensando em bobeira. Foi lá atrás que eu aprendi que a droga ela é prejudicial. Foi lá atrás que eu aprendi que estudar faz bem. Foi lá atrás que eu quebrei a cara fazendo uma engenharia mecânica e enxerguei depois no direito a minha profissão. A gente é muito novo quando escolhe a profissão e às vezes a gente não tem maturidade intelectual suficiente para dizer que sim ou se não. Hoje, por exemplo, em casa eu estou num impasse com a minha esposa que quer que meu filho vá para o IFC, baita instituição, mas será que aos 14 anos já tem maturidade suficiente para falar que ele vai ser técnico em mecânica para depois fazer uma engenharia mecânica? Ou será que não vai só antecipar frustrações e depois erros no futuro? Então nós temos esse diálogo para tentar resolver. E depois eu saí, fui estagiar no Ministério Público de graça para aprender. Fui estagiar no melhor escritório de advocacia de Presidente Prudente para aprender. Fui trabalhar ganhando pouco no melhor escritório que eu enxergava na época em responsabilidade civil em São Paulo para aprender. E aí, por força do destino, quando a minha esposa, que também é da cidade que eu cresci, de Dracena, São Paulo, me falou que estava em Santa Catarina e que seria uma oportunidade legal de começar a vida aqui se ficássemos juntos, eu refleti que São Paulo, ela desempregada, não ia manter muito tempo a nossa família que estava em formação. E eu desempregado em Santa Catarina ia ter aquilo que eu sempre tive, boa conversa, sempre com a verdade, sempre com a vontade de crescer. E aí hoje eu tenho pessoas importantes na minha vida que me ensinaram tudo, seja do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, essas pessoas me ensinaram. Então eu tenho muito a agradecer, por exemplo, a um Gelson Surdi que deu a oportunidade de eu vir para Santa Catarina. E eu tenho a agradecer muito ao Bruno, que enxergou em mim uma possibilidade da gente unir força. Porque se não tivéssemos unido força, estaríamos nós lá, talvez, com nossos 15 funcionários, os dois juntos, em andares separados, mas não com a força que nós temos hoje, porque as ideias nossas não fecham muito. Nem parece que nós temos 13 anos de diferença e nem parece que fomos nos conhecer há pouco menos de 10 anos. Então é sensacional, a vida nos dá irmãos que fazem com que a gente cresça, engaje e possa hoje estar aí alcançando resultados importantes para as pessoas que confiam na gente. Então eu digo, a você que está pensando em fazer faculdade de Direito, a você que está na faculdade de Direito, tenha o estudo como principal elemento,
tenha a certeza de que o estágio pode mudar a sua vida, e se você não tiver o estágio que você quer remunerado, tente fazer de forma gratuita. Vá atrás do melhor estágio que você tem para conseguir isso. E depois a ambição de crescer sempre. É isso que nós temos hoje que fazer. Tchau, obrigado, doutor. Doutor Bruno, depois dessa homenagem aí, né? Opa, agradeço publicamente aqui, inclusive. Sabe que o Marco foi uma pessoa incrível que entrou na minha vida. Como eu já falei no início, um advogado, um brigador, inconformado sempre, abraça a causa, e esse é a essência do nosso escritório, que parte dele. Né? Eu tenho também esse espírito de luta, mas muitas vezes motivado por ele, por não desistir, por acreditar até o final, independente da circunstância. A pessoa que nos contrata vai ser abraçado pela gente, nós vamos pegar na mão e nós vamos até o final, independente do resultado. Esse é o nosso instinto e essa é a essência e a cultura da Alencar e Martinazzo. Então agradeço a Deus diariamente por colocar esse homem na minha vida, e muito obrigado pelas palavras, inclusive. Mas quero agradecer aqui, Matheus, a receptividade sempre da Rádio Líder, o carinho de vocês, a forma que vocês nos tratam, né, sempre de uma maneira muito cordial, em forma de amizade mesmo, né? Quero agradecer a comunidade em geral e deixar uma dica, uma orientação a todos, né? Muitas vezes as pessoas deixam de consultar um advogado, buscar uma orientação, e as consequências acabam se tornando terríveis. Nós advogamos hoje praticamente em todo o Brasil. A gente vê profissionais da mais alta qualificação até profissionais que infelizmente envergonham a classe. Nós temos em Joaçaba hoje um grupo de profissionais na área do direito, a advocacia propriamente, que eu julgo alto padrão. Nossa advocacia aqui é muito qualificada. Então tem muitos profissionais aqui, existe muita gente boa advogando. Então procurem o profissional de referência, procurem um advogado que lhe traga segurança, mas não deixe de tomar decisões sem embasamento jurídico e sem saber as consequências, né? A advocacia hoje, o direito, pode prevenir muita coisa. E essa prevenção aí é um efeito cascata se não for realizado. Então deixo aqui a minha recomendação, procure o profissional de direito, procure o advogado, que ele pode realmente estancar alguma coisa com consequências terríveis a longo prazo. Muito obrigado. E só para finalizar, como você disse, nós temos aqui de Hervaldo Oeste, a presidente da Ordem dos Advogados, Janaína. A doutora Janaína. Ela tem uma diretoria muito aguerrida, e procurem, se tiver dúvida de profissionais e tudo mais, procurem a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados está lá para atender a população. Ela vai atender, vai ter possibilidades de ajudar todos que precisarem de orientação. Ela não vai poder litigar para você, mas ela vai poder te falar, procure o advogado dessa área, procure o advogado que você confie, e ela vai poder dar respaldo aí aos bons profissionais que nós temos em Joaçaba, Hervaldo Oeste, Herval Velho, Três Itilhas, Ibicaré, Catanduvas, Capinzal, Lacerdópolis, e eu acho que eu falei todas as cidades da nossa subseção. Realmente, a nossa advocacia está muito bem representada, né? Nossa OAB, a nossa diretoria atual aí é extremamente engajada e busca e nos traz os resultados, né? Quando a gente diz traz o resultado, é sanar, resolver problemas nossos dentro do órgão de classe, e com certeza toda a comunidade tem como referência a OAB para buscar suas recomendações, seus direcionamentos aí nas questões envolvendo o direito. Muito bem, gente. Agradecer então ao Dr. Bruno Martinazzo, também ao Dr. Marco Antônio Alencar. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje 20 de julho. Obrigado ao Paulo Barbosa. Agradecer também à direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. Fiquem agora com o Beto Molim, edição de sábado do Revista Líder. E eu volto no próximo sábado com mais um Liberdade de Expressão. Você sabe, dentro do nosso programa sempre bate-papo de qualidade e sempre nos trazendo pensamentos diferenciados com profissionais aqui da nossa região. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.